Graça e paz, amados. Hoje é quinta-feira e cá estamos nós mais uma vez para o nosso momento de reflexão e intimidade com Deus. Prepara a sua Bíblia, abre o seu coração, que o momento devocional começa agora. Saúdo os amados com a bendita paz do Senhor. Os irmãos são mais uma vez bem-vindos neste canal. Hoje nós vamos meditar sobre o tema: o mesmo Deus que nos ama é o mesmo que nos confronta para o nosso bem. Esse será o nosso tema hoje e está baseado no Salmo de número 51 e no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por mais essa oportunidade que nos dás para meditarmos na tua palavra. Senhor, através do teu Espírito, vem nos dar o entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Às vezes olhamos para o nosso Deus apenas como aquele Deus bom, cheio de graça e misericórdia. É preciso compreender que não poucas vezes este Deus também vai agir conosco com dureza, com justiça. E mesmo quando isto acontecer em nossas vidas, será para o nosso bem. Por isso é que nós dissemos que o mesmo Deus que nos ama é o mesmo que nos confronta para o nosso bem. E o Salmo de número 51, ele nasce numa circunstância de confrontação do pecado do rei Davi. E nós encontramos isso em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 13. Deus enviou o profeta Natã ao rei para confrontá-lo no seu pecado de adultério e de homicídio. E o texto diz que Davi foi ungido rei de Israel e depois o seu reinado se estendeu também sobre Judá. Ele tinha várias propriedades à sua disposição e a Bíblia diz também que ele tinha várias concubinas no seu palácio, mas ainda assim deixou-se seduzir pela esposa do seu servo Urias e deitou-se com ela. A palavra diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou seu soldado, mas ele ficou em Jerusalém, no palácio, e foi ali que tudo aconteceu. Ela adulterou com a mulher do seu soldado e, para agravar mais o seu pecado, enviou Urias, marido de Betseba, para a frente de batalha. E este homem foi morto. O rei apoderou-se desta mulher. Isto é comum entre os homens. Um pecado gera outro pecado. Um abismo abre um outro abismo. Então, Natã foi usado pelo Senhor para confrontar e repreender Davi. É interessante nós olharmos para a maneira como Davi respondeu a essa repreensão. Primeiro, amados irmãos, Davi não se fechou em si mesmo, não se isolou das pessoas. Às vezes as pessoas tendem a sair daquele lugar onde seus pecados são confrontados. Nós, os homens, gostamos de um tapa nas costas e às vezes saímos daquele contexto onde os nossos erros são confrontados. Davi não apresentou desculpas depois de ser confrontado. Às vezes também, amados irmãos, face à repreensão, nós queremos resistir à verdade que nos está a ser exposta e inventamos mentiras para encobrir a nossa falha. Davi não fez isso. Davi também não atribuiu a culpa dos seus erros a outras pessoas. Essa é uma outra atitude que muitas vezes nós tomamos quando somos confrontados pelo pecado. Isso nos lembra lá no princípio, quando Adão foi questionado por Deus se tinha comido da árvore proibida.
Ele tentou se fazer de inocente e atribuir a culpa dos seus pecados a outras pessoas. Por isso é que o texto nos diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Davi também não deixou de falar com o profeta por lhe ter tocado na ferida. Isso também é uma outra atitude que nós muitas vezes tomamos quando nós somos corrigidos nos nossos pecados. Às vezes temos tendência de nos distanciar das pessoas que nos confrontam. Como é que Davi então reagiu? A Bíblia diz que Davi reagiu com verdadeira atitude e declaração de arrependimento. 2 Samuel 12:13 diz: pequei contra ti, Senhor. E no Salmo 51, versículo 4, Davi reforça: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mau perante os teus olhos. É tão verdadeiro o seu arrependimento que muitos consideram os Salmos de número 51 como uma das declarações mais poderosas sobre as profundezas do pecado e do arrependimento que encontramos na Bíblia. O próprio Salmo nos mostra que este tipo de atitude de arrependimento que agrada ao coração de Deus. Versículo 16 diz assim: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus se alegra quando os seus filhos vão em profundo e verdadeiro arrependimento diante dele. Esse tipo de atitude Deus não rejeita. Parece que hoje as pessoas não querem ser confrontadas nos seus erros. E muitas vezes, quando são confrontadas, na maior parte das vezes reagem mal e apresentam resistência à correção. Mesmo quando por detrás existe uma intenção amorosa para corrigir o irmão nas suas falhas, às vezes reagimos mal à confrontação dos nossos erros. Mas eu costumo dizer, amados, que o amigo verdadeiro é aquele que te alerta, te corrige, te exorta quando tu estás a sair do caminho do Senhor. Este é o amigo verdadeiro. É preciso notar que Natã não confrontou Davi para expô-lo, mas para alertá-lo, para abrir os seus olhos do erro. Amado em Cristo, os elogios são bons, mas mantenha por perto aqueles amigos que são capazes de te exortar, aqueles amigos que têm coragem de te corrigir quando você está a se desviar do caminho do Senhor. Esses são os amigos que te amam. Então, com Davi, nós aprendemos que toda a resistência que os homens pecadores apresentam quando são confrontados é problema do coração. O pecado é primeiramente um problema do coração. Por isso é que na resposta o rei, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, porque ele sabia que o seu pecado do adultério, do homicídio, residia primeiramente do coração. O coração na Bíblia é o centro do nosso ser. O coração é a mente, são as emoções, são os desejos. É de dentro do coração caído que procedem os maus pensamentos, a prostituição, o homicídio, o adultério, a inveja, a cobiça, a mentira, o orgulho. Tudo isso vem do coração. E na sua oração, o rei sabia que aquele Deus que com seu poder criou os céus e a terra é o único que poderia reorientar os seus desejos. É o único que poderia reorientar os desejos do seu coração. Por isso é que ele vai diante de Deus e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, é capaz de nos dar um novo coração. O que acontece quando pela fé cremos em Cristo Jesus
é que Deus, pela sua graça, meio que faz uma cirurgia cardíaca em nós. Ele remove o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração que é sensível à voz de Deus, um coração que reconhece as suas próprias fraquezas e confia, coloca toda a sua confiança no Senhor, um coração que morre para os seus próprios desejos e acolhe aquilo que é a vontade de Deus na sua vida, está pronto para se revestir das virtudes do novo homem que nós ganhamos quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Então, amados, tal como Davi, todos estamos sujeitos a passar por tentações, todos estamos sujeitos a passar por provações do gênero. Não importa quem sejamos, não importa qual é o nosso tempo de igreja, não importa qual é o nosso tempo de conversão, nós seremos tentados. E muitas vezes alguns cristãos até cairão nessa tentação. Mas se isso acontecer, não te afaste de Deus. Não te isoles da comunidade. Não te isoles dos filhos de Deus. Reconheça os seus pecados e vá diante do Senhor em verdadeiro arrependimento. Deus é especialista em corrigir. Deus é especialista em mudar o coração daqueles que verdadeiramente se arrependem. Deus é especialista em levantar o caído. Por isso é que a Bíblia diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A vida cristã é comunitária, essa é outra verdade que nós precisamos compreender. Um cristão sozinho não vai caminhar. Por isso é que Deus, na sua misericórdia, na sua soberania, Ele levanta pessoas ao nosso redor para nos corrigirem do erro. Deus levanta anciões ou outras pessoas dentro da comunidade para nos corrigirem do erro. Por isso nós precisamos, tal como Davi, ser solícitos a essas correções que nos são feitas. Deus não só usa pessoas para nos corrigir, mas Deus também pode nos usar para corrigirmos, para confrontarmos o erro, o pecado do próximo com amor, para que ele seja restaurado na comunhão dos irmãos. Então, estejamos prontos também para ser bocas de Deus, para ser profetas na vida de outras pessoas. Se ainda não conheces a Cristo, saiba que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Então Deus te dará um novo coração. Então Deus removerá dentro de ti o coração de pedra e dará a ti um coração de carne que é capaz, que é sensível a ouvir o recado do Senhor. Se já és filhos de Deus, muitas vezes os nossos corações se endurecem na caminhada cristã, mas lembra-se que Deus é capaz de renovar em ti um novo coração também, como Ele diz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus não só dá um novo coração, Ele também pode renovar o coração que está abatido, que está triste, que caiu no pecado. Deus pode renovar este coração. Então que nós estejamos prontos para Deus agir em nós. Que nós sejamos como Davi, com corações quebrantados. E no pecado nós busquemos arrependimento diante do Senhor. Ele é especialista em levantar o caído. Que Deus se digne abençoar a sua vida. Amém? Chegamos ao fim de mais um momento devocional. A palavra foi lançada. Esperamos que o seu coração seja um terreno fértil em que ela possa florescer. Já sabe que o nosso encontro é semanal consigo aqui no YouTube da Segunda Igreja Batista do Morro Bento, às 20 horas. Subscreva o canal, ative o sino de notificações e siga as nossas redes sociais. Segunda Igreja Batista do Morro Bento. Até a próxima quinta.